Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo... Cara, eu tô muito puto com você. Por quê, caralho? Mano, cadê as mangas da sua camiseta? Tá calor, velho. Você acha que aqui é o quê? Um clube de stripper? É que você não viu o convidado, velho. Não, ele é legal, eu O gosto. convidado tá com uma roupa ali, mas por baixo tá com uma regata. Não, graças a Deus. Ele usou o bom senso dele, porque senão ia aparecer, sabe o quê? Parecer 2 gigolô aposentados aqui falando comigo. Não, gigolô, eu vou parecer se eu fizer isso aqui, ó. Aí, agora... Ó. Agora parece gigolô, velho. Nossa, o Cara, olhinho você do me Khaled irrita. até brilhou agora, cara. Ele me irrita. Nossa, calma aí, babuíno. Ele me Fofo. irrita. Então, o que hoje aqui? Até que enfim, um convidado legal, né? Porque eu não aguento mais gravar com você. É a segunda vez que ele vem. É a segunda vez. Porque quando é bom, Repete, né? repete, tem bis. É isso aí. Hoje nós estamos falando aqui com esse cara que, ó, ele tem uma lista extensa, eu vou ler só 2 coisinhas, só que Lê é duas muita coisinhas, coisa. depois Ó, ele fala o resto. ele é especialista em gestão de e-commerce e marketplace. Ele é especialista em operação de full commerce. Ele trabalha como head de e-commerce da Gildan. É Gildan? Gildan. Que nada mais é do que a Zorba. Isso. Do que mais? Quem é a Zorba? É Zorba, a empresa, a marca conhecida como as marcas das cuecas. Cuequinhas. Isso, a linha Hennes, Hennes Brand. que é a roupa íntima, É isso voltada aí. pro público feminino. Ele é o cara. Se apresenta aí, Dr. Lucas, nosso fisiculturista. Chegou, O papai. homem, ele tem dupla identidade. Ele é tipo o Bruce Wayne, tá ligado? É o Mr. Batata Doce, De fala dia aí. ele está no e-commerce e à noite ele está treinando pra colocar aquela tinta marrom no corpo e se exibir em campeonatos de fisiculturista. É lógico, é o hobby, pô. Seja bem-vindo, Bem-vindo irmão. aí, Lu. Muito obrigado, gente. Cara, prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre uma felicidade ser convidado com vocês aqui. Espero contribuir bastante, né? Meu segundo episódio aqui com vocês. Bagagem tem, bastante experiência, inclusive com meu mestre aqui, meu professor, meu mentor da vida. E... Poderia ter... Porra, tá mal de mentor. Ele não teve muitas escolhas, né? Então, a vida... Muitas opções. Caralho. Eu falei, eu quero um mentor, aí Deus me deu ele aqui, pô. Ele sobrou. Não, primeiro vem, ó, vou fazer jus aqui. Primeiro foi o JK. JK veio primeiro. Você não JK. pula o Jotinha, não. É, não vou pular o Jotinha não, É porque... que o Jota é uma entidade agora, né? Ele não existe mais. É, então, só na Rede TV. Só. Não, ele falou que ele tá treinando pra substituir o Ronivon. Ah, ele tá É chegando, o hein? próximo, é o próximo. Ele falou que vai ser o próximo Ronivon. É, ele tem que parar um pouquinho com esses negócios de botox aí, porque senão ele vai dar um sorriso e vai esticar o braço. Não, isso ele parou um pouco já. Parou? Isso ele já melhorou um pouco já. Então tá bom. Mas Ele falou que o apelido dele na agência é Quem Humano. teve uma vez que ele fez um... Você ficou sabendo que você viu? Ele fez um bronzeamento artificial, velho. É nada, que ele ficou com a marquinha da Anitta. Ficou. Eu vou te mostrar a foto depois. É que não dá pra mostrar aqui. Eu vou mostrar depois pra ele. Mas vamos. E vamos falar do que, ô papai, Cara, com o Lucas? tem muito assunto. Vamos falar de e-commerce. Sim, Vamos falar de full commerce. Vamos falar de carreira. Vamos bora. falar. E eu já começo te perguntando. Você começou em 2014, né? Certo. Era praticamente mato. Mato do mato, irmão. O que mudou na sua percepção do e-commerce de 2014 pra cá? Quais foram as principais mudanças? Ah, cara, muita coisa. Principalmente nos últimos anos, assim. O e-commerce, ele sempre foi conhecido como um segmento com o maior dinamismo que existe, né? E quando eu comecei na Trimix, que é uma empresa de moda, no segmento de moda. Inclusive o Rafa chegou a fazer umas reuniões lá. Uhum. Na Você época... vai, você leva esse cara, velho. Sim, Ah, cara. sempre bom, Quando pô. a admiração bate, a gente Nossa. sempre tenta trazer as pessoas boas do nosso lado. Mas tem que trazer resultado também, né, papai? É, tem Tanto isso. né? todas as vezes. E assim, acontece isso com o Lucas e a gente tem uns clientes nesse mesmo perfil. Cara, Normalmente leva Graças a Deus. porque sabe que a gente não vai fazer merda, entendeu? É. E se faz merda, a gente assume. É, né? exatamente, Vamos limpar. exatamente. A gente não fala que foi o vizinho, né? Exatamente. Exatamente. E naquela época, cara, eu lembro que era a plataforma conhecida ainda, era Rakuten. Ó, pra você ver como as coisas mudaram, Não, era cara. mato, velho. filho. Rakuten, Dot mato. Store, Cia Shop. Cara, Eram as plataformas do momento. Eram as plataformas do momento, eram as plataformas do hype. Vtex, Vtex eu era acho- conhecido como a impossível de Exatamente. na época, Ela cara. já chamava Vtex, mas, cara, acho que há 3 anos antes se chamava Vitrine Têxtil ainda. É isso, exatamente. Depois do Marino, né? Vtex, Na época, no Mariano, verdade. E quando eu comecei, eu tive um pequeno contato na faculdade sobre um pouquinho de Google, e aí eu tive a oportunidade de ingressar para a parte do e-commerce. E aí eu falei, cara, gostei, tava
muito novo ainda, se eu não me engano tinha 18, 19 anos, eu falei assim, pô, vou fazer um curso, pesquisei, me deparei com o curso da Belas Artes. E aí eu fui fazer o curso na Belas Artes, e aí onde eu fui conhecer o JK. A primeira impressão é o que fica, né? Na hora que eu vi o JK, pô, o cara alinhadinho, tudo certinho, aí colocou lá a apresentação, CEO de agência, tal. Eu falei, pô... É a representação de, sei lá, da empresa. É o nosso arquiteto. Sanders, Ele era tipo o Lobo de Wall Street, todo certinho, bonitinho, mas tinha a cara de doido. Mas ele é assim. Mas ele é assim. E, cara, eu fiquei admirado com ele, porque ele era muito inteligente. Ele é super inteligente, ele é surreal. E aí ele começou a apresentar, ele utilizou a plataforma CA Shop como exemplo ainda. Era um curso onde se ensinava da teoria à prática, se eu não me engano. Era e-commerce, teoria prática. É isso mesmo. E aí eu conheci o Rafis quando... Foi na terceira aula, né? Na aula de design. Foi na terceira aula falando sobre user experience. E aí... Porra, na época eu já gostava de fazer musculação, mas fazia por gostar mesmo, nada do que é hoje, assim, que eu gosto pro estilo de vida mesmo. E o Rafa também tinha o mesmo estilo de vida. E aí ele usou uma loja de suplementos como um exemplo. Pra o X. Conectou. Aí conectou. E, mano, bateu na hora. E aí quando ele começou a falar sobre... Na época, quando eu olhava filtro, porra, filtro é preço, cor e... Ele usou o filtro como um nutricionista, um consultor ali pro cara. Itens pra emagrecer. Aí o cara colocava e o filtro ia levando. Você tem quantos quilos? Não sei o que, tal. E ia colocando, você quer emagrecer termogênico, você quer ganho de massa muscular, vinha aparecendo os kits que na época correspondente pra caramba. Naquela época lá, a galera não enxergava filtro desse jeito. Não enxergava. Não. A galera enxergava o filtro como uma subcategoria e só. Tipo, beleza, você tem o departamento principal, aí aqui você tem preço, aqui você tem cor e aqui você tem outra coisa. Exato. Só. Não usava como uma ferramenta de guia de venda, entendeu? E melhorou muito de um tempo pra cá, lógico, né? Entrou, por exemplo, ferramentas de automação de split, o autocomplete, na busca, na época não tinha. Tinha muita coisa que evoluiu, principalmente agora com a evolução do AI, que já entende até, inclusive, o comportamento do que a pessoa tá procurando pra poder apresentar os produtos corretos. Sem apresentar aquele famoso erro 404, né? Que a pessoa tá pesquisando ali, né? Mas, cara, mudou muito de lá pra cá e bateu a conexão. De lá pra cá eu tenho uma amizade muito sincera e verdadeira com o Rafa, porque ali foi o início de tudo. Hoje, se eu tenho a posição que eu tô hoje, eu agradeço muito você, de verdade. Valeu, mano. Pelas coisas que eu conquistei, Ele chora, ele vai começar a chorar. Eu sou manteiguinha nessa parte. Para. Não, e assim, ele... Nunca deixou de ser meu professor. Sempre que eu tive dúvida, ele sempre me ajudou, sempre me orientou. E tanto ele quanto o JK, eles têm um negócio que, tipo, nunca quer um quer ficar atrás do outro. Eles sempre buscam mais conhecimento. E eu sempre enxerguei isso como uma forma de me diferenciar. Se impulsionar, né? Exato. Então, tanto é que quando você me mostrou lá o vídeo do IA, eu falei, mano, eu vou aprender essa porra. Eu falo que é difícil, cara. Quando assim que saiu, por exemplo, o VL3, esse é um exemplo que ele tá dando. Assim que saiu o VL3, no dia seguinte que saiu, eu comecei a estudar o bagulho. Aí eu mandei pro Lucas. Aí o Lucas falou, caramba. Aí ele começou a estudar também. Deu 3, 4 dias, ele já tinha feito um vídeo pra Zorba. Cara. Então isso é legal, cara, assim, sabe? E é difícil acompanhar os caras, viu, velho? Assim, metade das minhas crises de ansiedade é acompanhar os caras. Não, os caras assim, a régua é diferente, irmão. Diferente. A régua é diferente, assim, não dá. Mas isso que é legal, porque assim, quando você tem que se sentir desconfortável. Sim. Porque quando você tá num lugar onde você é o mais inteligente, você tá confortável com o seu conhecimento, você não evolui, cara. E, mano, o ambiente molda, mano. É isso que eu aprendi. Molda. Pra caramba. Molda. Ou ele molda ou ele expurga. Cara, pra você, por exemplo, ter o estilo que você tem hoje. Pô, você subiu no palco recentemente de bodybuilder. Eu tenho certeza que as suas amizades, cara, elas te direcionam pra isso. Elas mudam bastante, cara. De acordo com o que você escolhe pra sua vida. É aquilo, né? Se você tá na mesa com 5 imbecis, você é o sexto. Exatamente, velho. Se você tá com 5 empresários, com certeza você vai ser o sexto. Então, eu acho que o ambiente molda, as relações moldam, o network, o conhecimento, a vontade de crescer, as pessoas certas que te alavancam, te puxam, ou as pessoas que te puxam pra baixo também, tipo, te desincentivam, você quer fazer tal coisa, a pessoa fala, não precisa fazer isso não, pô, fica de boa, aí tá tranquilo, lá. Besteira. E você sabe que tem muita gente nesse sentido que às vezes a pessoa nem faz de maldade.
Exato. Mas você tem que saber, ainda assim, se afastar, cara. Sabe por quê? Porque a pessoa não tá pronta pra te acompanhar. Não tá, mano. Não Não tá, tá. velho. Então, por exemplo, mano, a gente tá aqui. Cara, eu tenho a minha meta de ganhar dinheiro, de fazer a empresa crescer, tal. E, cara, eu tenho um brother que a meta dele não é essa. A meta dele é final de semana, tá curtindo. Falando, cara, não vai andar, não vai Não vai. acompanhar. Não vai. Entendeu? É, exato. Pô, Rafa, vamos ali, vamos no final de semana comigo, fazer tal coisa. Cara, eu não vou final de semana, eu vou estudar, cara. Pô, não, vamos aí. O Exato. cara não tá fazendo a maldade. Mas é o tipo de coisa que você vai ficar exposto. É o estilo de vida Que- do cara, né? É, o Se o estilo de cara vida do gosta cara. de ir pra balada e você é um cara, um bodybuilder, porra, mano, você vai querer descansar, dormir bem, se alimentar. Você não vai querer encher o caneco de álcool. Exatamente, cara. Ficar a noite sem dormir, sabe? Então, eu acho que as amizades, quem tá em sua volta, ela direciona pra você um caminho correto. E isso eu tenho desde sempre. Minha mãe foi e é a minha primeira mentora. Minha mãe, ela é gerente da Trimix, da primeira empresa que eu trabalhei. Legal. Caramba, cara, não sabia não. Ela é gerente da rede da Trimix. Continua lá até hoje? Continua lá. Minha mãe tem mais de 30 anos na Trimix. Nossa, cara. Caraca. E ela sempre foi uma gestora de pessoas. Ela moldou muito, ela mudou muito. Ela tinha um lado muito explosivo na época. E aos poucos ela foi moldando. Hoje ela é uma outra pessoa. É uma pessoa que escuta, que aconselha. Minha mãe adora assistir vídeo de mentoria e tudo mais. Legal. E ela sempre me incentivou a estudar, a pensar em cargos executivos, empresarial ou fazer outra coisa do tipo. Mas se fosse minha mãe também, eu não teria buscado, por exemplo, um curso de e-commerce. Incentivar, Incentivado. Minha mãe sempre falava, meu, tem que estudar. Então nessa eu fui pra faculdade, conheci o Google. Nessa ela me colocou na Trimix. Nessa ela me incentivou pra poder fazer um curso, já que eu tô no departamento. Vai se Pra entender especializar. mais. Vai entender mais, vai buscar conhecimento. Ela te Não é um incentivou. segmento diferente, não é um departamento diferente, não é uma unidade de negócio dentro da empresa que está começando, então é a oportunidade de se desenvolver lá dentro. Ela já via esse caminho muito claro, né? Já. De oportunidade na sua vida. E, cara, ela enxerga até hoje. Ela, por exemplo, a questão do IAI, antes do Rafa falar comigo, ela já tava falando. Caramba, cara. Meu, Quantos você anos que- tem sua mãe? Minha mãe tem 54. Caramba, velho. Legal demais. Tem 54. Então minha mãe foi Minha mãe foi, continua sendo a minha grande incentivadora. Você vê Porra. a importância, né? A gente tá falando aqui das relações, de amizade, mas, cara, tudo começa em casa, né? Tudo começa, Você cara. tem uma família desestruturada, cara. A chance A de... chance é difícil, né? de Só dar se você tiver um nicho de amizade que te molde ali, né? Que te leve pro centro, né? Uma Sim. cabeça ali que não te leve, né? Pro lado errado, cara. É foda. É. E você tem que também entender um pouquinho, porque, que nem, por exemplo, eu tenho minha mãe, mas também tem outros familiares que não Lógico. seguem o mesmo sentido do que ela. E a mesma coisa vai pra amizade. Tem amizades que usam drogas, você nunca vai deixar de, né, virar a cara pro cara, vai ser educado, mas não você é não aquilo vai que andar você com vai o levar cara, pro cara. exatamente. Então, e aí eu fiquei na Trimix lá por 3 anos. A gente conseguiu... Antes era só um projeto de e-commerce, eu saí de lá já com um projeto implantado, rodando pedido, tinha conexão com o marketplace da Fit na época, que era... Na época fazia mais sentido. Saí da Trimix, fui pra Dot Store, que era uma antiga plataforma Lembro. de e-commerce. Lembro. Aí, Nossa, pô... Dot Store. Dot Caralho, Store. velho, eu lembro. Só que aí também foi uma experiência importante, onde eu aprendi muito sobre integrações, porque como era uma plataforma, A gente até chegou a fazer uma reunião lá, de parceria. foi, né? Foi. Foi. Você chegou a me conectar com a galera de parcerias. Sim. Mas a plataforma era um pouco fechada, cara. Pra parceria. É, cara, a plataforma, na verdade, ela tinha dificuldade, inclusive, para integração de RP. Então, quando você não acredita muito no produto, as Aí, coisas como é que não você- acontecem, entendeu? Exatamente. Então, quando você vê o produto, a pessoa te apresenta, tem integração. Tem, mas tem integração com o módulo A, B e C, só. Então, se o cara quiser fazer outra coisa, o cara não consegue. Falava que tinha integração, mas era integração via Excel. E não é integração, não é né, integração. Então, assim, você acaba não acreditando tanto no produto, não tendo tanto êxito. Tanto é que depois eu fiquei por um pouco tempo
mas logo depois a empresa teve que... Ela encerrou as suas operações, né? Encerrou, mano. Encerrou. Mas aprendi bastante lá, principalmente questão de network, com a Bling, conheci o Sidney na época. Então foi aonde tive a questão comercial, né? Comecei a trabalhar mais pro lado comercial ali. E aí onde eu fui para um outro cliente de vocês. Que é a J Nacal. Que é a J Nacal. E aí a J Nacal foi a grande escola. Segmentos diferentes, né? Moda, depois segmento ferramentaria de J Nacal, né? Irmão, já fiz muito segmento diferente, pai. Mas assim, segmentos diferentes, mas você vê que no final é varejo. É varejo. Então muda a diretiva, né? Mas a forma de pensar... O café com leite tá ali, né? O básico. A base tá ali. Tá ali a base. Mas ali você tem que ter um pouquinho de... Entender um pouquinho da jornada de compra de cada segmento para poder elaborar uma estratégia adequada. Então, pra moda é pra ferramenta é outro. O persona é diferente. Sim. Então, o persona da moda é uma cliente, uma mulher que quer se vestir bem, uma advogada, uma secretária, alguma coisa do tipo, que era mais o lado corporativo, né? Que era o segmento da moda da Trimix, era algo mais executivo. Isso é legal. Agora, da J Nacal, não, era 100% pensado em marceneiro. No cara robista que vai comprar uma furadeira ali pra ter no dia a dia em casa. Entendeu? Então, a J Nacal foi uma mega de uma escola. E ali o fluxo era grande, né, cara? Então dava Era grande. Pra experimentar bastante ali, né? E ali tinha o Julinho, que era o dono da empresa. E ali eu aprendi muita coisa com o Julinho sobre markup, sobre precificação. Eu passava tardes com ele fazendo tabelas de preço. E aí ele abria, mostrava, meu markup é esse aqui, você pega ali o preço de venda do concorrente, você vai lá, joga o desconto, o markup, bateu ali, faz um desconto ali, se entrar, você manda pau, se não der. Meu markup mínimo vamos supor, um exemplo, 25%. Se você não passar desses 25%, pode fazer. Ótimo. Manda embora. Precificação. E aí, era o limite mínimo dele. E aí, cara, segmento de ferramentas é absurdo de tiroteio, de gente se matando, cara. É muito acirrado. Eu vim do segmento de cinefoto, né? Então que também é tiroteio. Tinha câmera fotográfica, a gente na época ganhava R$30 para poder vender. Porque você estava competindo com o mercado cinza, que é o Paraguai, você estava competindo com a indústria, né? Você estava competindo com as revendas. Então era uma competição muito acirrada, né? Sim. Então eu sei muito bem o que é trabalhar com um produto que você tem que estar, assim, cortando da carne 100% e a oferta é muito grande, né? E ali você ainda tinha o marketplace concorrendo com ele mesmo. Exato. Né? E o que acontece ali da questão do marketplace era interessante, porque a gente tinha muito contato com as indústrias, né? As fornecedoras dos equipamentos, dos produtos. E essa indústria, elas tinham uma lista chamada de PMA, que é o preço mínimo anunciado. Então, cara, ninguém respeitava muito o PMA. Era uma loucura. Então, cara, tocava as estratégias. Então, vamos fazer um preço, uma oferta relâmpago das 18 horas até as 7 horas da manhã. Porque o cara não vai estar lá, ninguém vai estar olhando o computador, ninguém vai estar olhando essas coisas. Muito provavelmente. Eu consigo vender no outro dia. Se alguém falar alguma coisa, já foi. Já subiu. Errei, teve problema, integração, alguma coisa do tipo, dá um H. E aonde você trazia um grande volume. E querendo ou não, às vezes batia com o pico de tráfego, que normalmente era, sei lá, às 18, às 19 horas, que é quando as pessoas estavam voltando. E olhando, né? E aí você aliava isso com a mudança de preço ali pontual. E é muito sensível, cara. Então tinha a DK 1709, se eu não me engano, que era um produto, se eu não me engano, era uma mini parafusadeira da Makita. Cara, era surreal. Era assim, se você tinha estoque, profundidade, com um preço baixo... Vendia na hora. Caminhão. E aí ainda o Mercado Livre, por exemplo, que era o local mais... o canal mais forte, eles têm um sistema chamado catálogo. Não sei se você conhece. Que é onde você pega um anúncio e você atrela vários lojistas e dentro desse anúncio você tem um leilão de oferta ali mesmo. Então, o lojista que oferecer a melhor condição, seja numa entrega com fulfillment e tendo o melhor preço,
ele detém a responsabilidade daquele anúncio e toda a venda que ocorrer, ele vai para aquele comerciante. E os outros não vão receber venda. É muito difícil o cara entrar na loja para poder verificar os outros comerciantes com preço um pouco acima. Então ele vai sempre no mais barato, porque é ali que já está atrelado ali como principal. Tá. Então, quando você faz essa mudança pontual, você detém ali a responsabilidade do anúncio ali naquele momento. E o que o Mercado Livre faz? Como é catálogo e todas as ofertas estão ali, ele centraliza a sua oferta de anúncio do Google, de tudo que ele está fazendo ali, naquele anúncio. Ele não pega um anúncio solto. Ele pega o anúncio centralizado, eles dão foco no que é o catálogo. Aí ele vira um gargalo de tudo ali, passa tudo ali. De tudo, passa tudo ali. Então você sai de uma média de venda, na época saía de 20 mil, do nada, em questão de horas, você triplicava. Nossa. Então por isso que era surreal, por isso que o pessoal baixava muito o preço, por isso que virava uma guerra de competição gigante. Carnificina. Cara, e o pessoal, às vezes, quando tinha muito estoque, o que o pessoal fazia? Tem muito estoque. O cara não tem uma saúde bancária boa pra, sei lá, sustentar uma operação. E ele tem ali o marketplace. O cara vende, depois de entrega o dinheiro ali em 7 dias, tudo mais. Quer saber? Vou baixar o preço, vou pegar o ativo que eu tenho no meu estoque, vou torrar, ganho esse dinheiro e pago as estruturas. É nessa que muita empresa quebra. Porque ficou sem nenhum back-office ali pra segurar a estrutura. Dependendo exclusivamente de marketplace, cara, é sempre um risco. É um risco porque a regra do jogo pode mudar a qualquer momento, né? Mas hoje eu tava até comentando com vocês aqui no backstage, né? Falando um pouco da empresa do meu cunhado, que hoje o custo dele tá tão alto, né? E ele trabalha com um equipamento, por exemplo, como guitarra, caixa de som. E o reverso é tão difícil que ele optou por estar 100% no marketplace. E pra ele tá valendo mais a pena. E eu fiquei impressionado, cara, porque assim, o custo dele pra vender na loja própria tá o quê? 38%? 28% a 30%. 28% a 30%. E ele vender direto só com o marketplace, 18%. 16 a 18, né? 16 a 18, mais os custos que ele tem ali. Então, porque assim, no marketplace ele tem um comissionamento, vamos supor, de 18% do Mercado Livre. Só que dependendo, ele tem a questão do frete, porque o frete ele não é 100% bancado pelo Mercado Livre. Ele tem uma coparticipação de acordo com a sua reputação. Então, se a reputação dele é uma reputação verde, o Mercado Livre ele cobra 50% daquele custo. Então, vamos supor, ele tira ali o 18% do comissionamento. E aí tem a coparticipação de frete, que é muito difícil de você conseguir se basear, porque ele muda de acordo com o CEP de compra, com o peso, com a faixa etária de preço. Então, ali não tem como você pensar numa precificação, numa gordura de frete para colocar embutido naquele preço. Então, muitas vezes, o lojista ele acaba assumindo aquele custo sem ao menos perceber. Então, na hora que ele chega lá, o Mercado Livre, a Shopee tá estrangulando. E ele nem tá percebendo. E por conta do frete. Porque o frete hoje tá muito caro. Antigamente, o Mercado Livre cobria 100% do frete. O Shopee tem ainda aquele sistema de 6% ainda que você coloca de frete, e eles arcam com frete 100% sem coparticipação. Agora a Shopee, com alto volume, já lançou uma tabela de alterações de preço, de acordo com o price. Então, a partir de R$ 79,00 tem um preço, a partir de R$ 119,00 tem uma outra comissão. Então, quem não tiver uma boa autoridade dentro das suas lojas próprias, com uma boa agência, com uma boa estratégias de marketing, boas redes sociais, TikTok, né? Sendo uma empresa mais engajada, não ser aquela empresa corporativa burocrática, sem vida, vai ficar dependendo do marketplace, irmão. E quem dita as regras do marketplace e não é o lojista, manda, cara. Exatamente. É sempre muito arriscado, cara. E precisa ver se essa conta... Por isso que eu estranhei quando você falou isso. Porque tem que ver se realmente a conta tá fechando desse jeito. E se mesmo que tá fechando, cara, precisa ver do lado dele por que o custo dele tá tão alto. Às vezes ele tá com o custo de uma plataforma desnecessária, antifraude, antecipando pra caramba. Entendeu? Precisa entender o que tá acontecendo. Uma das particularidades que ele me falou é a antecipação. Hoje ele tá pagando, acho que é 12% de antecipação, por exemplo. Então, aí já é foda. Ele só quer girar no antecipado.
Entendeu? Aí fica muito difícil. Mas ele deve fazer isso porque ele não tem caixa. E é a condição de muitos empresários hoje, né? Que é o que a gente entra naquele ponto. A pessoa, às vezes, vende um ativo de forma errada ou Exatamente. assume uma taxa desnecessária por conta de não ter uma estrutura ali para poder arcar com... Exato. Às vezes não tem uma negociação muito boa com meio de pagamento, né? E acaba pagando a conta de outras formas, né? Exato. Mas assim, rodar muito tempo alavancado assim, com antecipação, não é o ideal, né? O ideal, beleza, você tá ali num começo, você tá numa fase, você antecipa, mas você tem que ir construindo caixa. Exato. Porque senão vai chegar uma hora que vai acontecer isso, realmente não vai valer a pena. E aí engole, né? Você é engolido, tanto pelo marketplace quanto pelo seu próprio e-commerce. E tipo assim, no Mercado Livre, ele antecipa no Mercado Livre ou ele recebe dentro do time? Isso é uma pergunta que eu não consegui te responder agora. Porque se você tem antecipação no Mercado Livre. A gente não utiliza. Mas tem. Aí é um custo a mais. Sim. A taxa é outra, a taxa muda. Não. A taxa muda muito. Entendeu? Pra ele estar nessa pegada de 16%, 18% ali, estando com potencial, mudando a chave total, provavelmente porque ele não tem antecipação. Aí quando você coloca no papel, ele tá comparando o alho com repolho. Entendeu? Ele não tá fazendo a mesma comparação. A conta aqui não tá fechando, aqui tá. Só que aqui ele antecipa, aqui ele não antecipa. Sim. Aí a conta não vai fechar realmente. De fato. Aí precisa entender, né? Fato. Lucas, me fala o seguinte, cara. Muita gente fala de full commerce hoje, né? Entender... todo mundo fala, mas ninguém entende a complexidade de um full commerce, né? O que as pessoas não contam sobre o full commerce e você viveu isso aí e pode nos contar? Cara, eu tive 2 experiências com full commerce. A primeira foi com a Sinapcom, que era a empresa hoje que foi adquirida pela Infracommerce, né, logo depois, e a CNT, que foi adquirida pelas Casas Bahias, que foi a última empresa que eu estava aqui conversando com vocês. E, cara, o sistema de full commerce nada mais é de que oferecer toda a estrutura de e-commerce ou para um lojista ou para o foco principal é uma indústria. Então, hoje, muitas vezes, a indústria ele quer entrar para o mundo do digital, mas ele não tem uma estrutura para isso. Então, é um RP inadequado, muitas vezes acontece, não tem um sistema de logística, porque uma coisa é você vender para B2B, outra coisa é o varejo. Outra coisa é o varejo, irmão. A indústria é o tira-pallet, né, irmão? É o tira-pallet e é entrega agendada. Então, quando você colocou seu pedido, você tirou o pedido dia 15, então eu vou faturar no último dia do mês. Dê mais 30. Vai ter o caminhão lá, vai colocar no pallet tudo e te manda. Tranquilo, negociação com o cliente só. Agora, volume de B2C é direto, irmão, e tem as regras dos marketplaces, que é a questão do horário de corte. Então, você passou do horário de corte, você não faz o despacho dentro do prazo adequado, que muitas vezes é uma compra, você tem que despachar no mesmo dia, dependendo do horário de corte. Então, por exemplo, no Mercado Livre, se o cara compra 10 horas da manhã, você tem que despachar no mesmo dia. Não. Se o cara não tem know-how dentro do sistema logístico dele, uma estrutura adequada, ele vai tomar pau. Ele vai perder a conta na primeira semana. Então, para isso existe o full commerce, que tem uma estrutura adequada, tem um sistema, um RP, quando a empresa, a indústria já vai para lá, ele já tem um próprio RP, um próprio WMS, que é um sistema logístico, né, de gestão logística. Sim. E já tem integração com todos os canais que ele deseja deseja trabalhar. Então, e além de toda essa parte logística, tem um time de gestão, e muitas vezes desse time de gestão também tem um time de marketing ali também. Tá? Às vezes não, como na CNT não era o foco, mas na Sinapcom, por exemplo, tinha um braço ali que tinha um time de agência que já oferecia a solução 360 para a indústria. Então, a indústria só precisava lidar com uma empresa, com um terceirizado. Então, eles pegavam, emitiam nota fiscal para a Sinapcom, a Sinapcom recebia aquela nota com aquele volume, dava entrada como Sinapcom. Então, muitas vezes a pessoa compra lá um produto anunciado como, vamos supor, como Zorba, e aí chega com um CNPJ diferente. Por quê? Porque aquela empresa, ela tem contratado uma empresa de e-commerce que faz toda a parte logística e despacha para o cliente. Então, muitas vezes é isso, tá? A questão é o cara que tá tentando dar o golpe em você, não, eu comprei errado aqui, não. É, porque às vezes surgia muito... Dá muita dúvida, aliás. Muita dúvida. Né? Nossa, mas eu comprei da loja tal e a nota tá no nome do Exato, Brasil, né? Exato, e surgia muita dúvida sobre isso, mas é exatamente esse nível de operação, tá? E full commerce, cara, é uma solução assim que ajuda bastante. Por exemplo, a JDE, que é a empresa de cafés, utilizava a
a estrutura da CNT. Hoje, se eu não me engano, estou na Célia. A Célia fica ali do lado do G4 ali. Tá do nosso lado lá, no G4. É. Ah. Tem Tá no mesmo andar aí, né? A Célia tem um bom tempo de mercado também. Tem, pra caramba. Eu lembro que eu fui lá, acho que em 2015. Os caras meio que tinham uma parceria, sociedade com a Jet Commerce na época. A gente até chegou a fazer uns projetos juntos. Aí depois eles desvincularam, mas ela existe até hoje. Uhum. Então, e além tem disso ainda também, porque, por exemplo, na Sinapcom tinha também a galera do desenvolvimento também. Então tinha a galera da implantação, ainda, né? Tinha a galera da implantação. Na CNT tinha um terceirizado. Tinha um desenvolvedor lá que a gente colocava quando rolava algum projeto, ele tinha lá uma pessoa lá, um freelancer lá que fazia toda a parte de user experience, apresentava pro cliente, o cliente gostando, fazendo as pontuações dele, ele fazia a implantação do layout. Mas o full commerce, cara, eu acho que é um modelo bem interessante para uma indústria. Principalmente o que você aconselha para quem está começando? Qual estágio que eu posso me para quem está começando o quê? Uma operação de e-commerce, por exemplo. Se for uma indústria. Se for uma indústria, sim. Uma indústria com caixa, sim. Porque uma operação de full commerce, uma empresa de full commerce cobra caro, irmão. Porque ele coloca, além do embutir toda a taxa dele, tem a questão dos insumos, que é caro, das caixas, das etiquetas, tudo engloba um custo e ele coloca para a indústria pagar. E para a indústria acaba fazendo sentido, porque a indústria ela tende a ter mais margem, uma vez que ela não está revendendo aquilo, né? Então, ela tem o custo dela, mas ela vai vender no preço do varejo. Ela não vai vender no preço do B2B. Então, para ela faz sentido, por isso que ela tem esse espaço. Agora, um revendedor fazer full commerce, putz, cara, não. A conta pra mim não fecha. Não fecha, né? Cara, tanto é que todos os clientes ali, a maioria não, era tudo indústria. Tinha um cara que era uma importadora que também não deu muito certo. Então, importadores, às vezes pode ser que faça sentido, mas a maioria dos importadores que eu conheço é tudo operação interna. Não dá. E um detalhe da importadora é que o que acontece é o timing de reposição. Exatamente. Porque às vezes o cara importa da China, pega no navio 45 dias, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí ele pega um volume de estoque. E aí, sei lá, acontece de fazer uma campanha e o estoque vai tudo embora. E aí você monta toda a parte de um forecast, um arquivo de cobertura de estoque, mandando pro cara, ó, sua média de venda é essa. Então, para você sustentar uma venda de 60 dias, você tem que ter isso do estoque. Aí, às vezes, o cara tem o quê? 20% daquele volume que você planejou para ele. Ele falou assim, cara, para você sustentar uma venda, com essa média de venda, você tem que ter isso. Se você tem menos, você vai sustentar, sei lá, 5 dias de venda. Aí, a partir do 5º dia, suas vendas vão cair bruscamente. Aí você vai perguntar, porra, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que você tá sem estoque. E, cara, é um negócio bizarro. O quanto que isso influencia, cara. Pra tudo, inclusive pra agência, pra questão de marketing. Caramba, né? É uma das coisas que mais pega pra gente, e é o mais comum de acontecer, na verdade. É uma das coisas que mais pega. J na Cal mesmo, a gente tinha muito esse problema. Depois que você saiu, tiveram vários eventos que era tipo assim. O gestor da época lá, a Maria, muitas vezes chegava em mim e falava assim, pô, Rafa, caíram as vendas. Aí eu falava, Maria, tava vendendo bem. Campanha tá de pé. Não acabou verba. Site tá no ar. Caiu venda de repente, ou é um concorrente seu fazendo uma oferta muito forte, sim, num produto hypado seu, ou acabou o estoque. Era dito e feito. Aí ela, não, Rafa, estoque tá 100%. Aí eu falei, tá bom, Maria, então tá 100%. Aí eu cheguei na agência, coloquei uma gravação no site, né, pra ver. Primeiro vídeo, a pessoa foi lá, abriu. Hotjar. Aí ela foi no... Aprendeu. Eu aprendi com o melhor. Aí ela foi no seletorzinho do lado pra pegar outra variação de produto, que era o 220, não tinha. Tinha o 110, mas não tinha... Sabe o que eu fiz lá na J Nacal? Com o próprio Hotjar? Eu coloquei... quando ele fazia o movimento de sair da loja, abrir um box perguntando por que ele tá saindo. Eu faço isso até hoje. E aí eu colocava... Porque eu não achei o meu produto no site. Meu produto tá esgotado. Era o que mais tinha. Cara, dentro do ranking que eu coloquei, ela era o primeiro. É isso aí. Porque às vezes você elabora lá um relatório de estoque mostrando a quantidade de estoque, tá tudo zerado, o pessoal ainda fica assim, ó. Não é isso não, tem outra.
não tem a DK1709, mas tem uma outra aqui similar, por que não vende essa daqui? Porque mas o cara não entende que ele quer aquele. Ele queria aquele produto. Aí quando eu fui olhar, eu falei, Maria, você falou que tem estoque. É o primeiro vídeo que eu olho, já não tem a variação que o cara quer. Aí eu olho o segundo, mesma coisa. Olho o terceiro, mesma coisa. Aí quando a Maria foi olhar, falar, putz, Rafa, deu um problema no RP. Zerou todo o estoque do 110. Só tinha 220. Aí não tem o que fazer, velho. E isso é complicado, Rafa, porque normalmente, às vezes quando você ia no estoque, nossa, mas tinha muito produto. Só que o que acontece? Quando você tem uma operação envolvendo o e-commerce, você tem que, no início, ir com uma quantidade de estoque mais tranquila, pequena, não colocar tanta profundidade em vários SKUs que você não tem noção de que vai vender. Não sabe se vai ter a aceitação do público, não sabe qual vai ser como você vai trabalhar aquilo, né? Exato. E nem tem time de giro, né? Você não sabe o time de giro. Porque o cara vai lá, olha o mercado, não, esse daqui tá vendendo. Aí o cara vai lá, compra uma porrada de compra produto, um container uma daquilo lá embaixo. Aí, só que 4, 5 SKU vira. Os outros não viram. E aí você fica com aquela pancada de estoque e o outro que você precisa, você não tem, e você tem dinheiro parado. Tá tudo investido aqui. E o dinheiro fica parado, né? Fica parado, exatamente. Fica parado. E aí às vezes você tem que baixar o preço, fazer uma campanha forte, colocar mais dinheiro em mídia pra poder divulgar aquele negócio, e o negócio às vezes não sai. O cunhado dele já passou por isso, ficou um estoque lá de um produto que ele comprou, né, que tava hypado. Cara, a gente tinha na época começou a criação de conteúdo começou muito forte, né? E aí começou aqueles gimbal, né? Sabe aqueles gimbal que o pessoal utilizava para se autogravar, ele seguia você onde você tava, E aí a gente começou a vender, a gente se encantou ali, importou um container daquilo lá, né? Só que era muita marca chinesa trabalhando ao mesmo tempo, esse tipo de produto, né? E logo ele foi substituído por uma versão que era muito mais moderna. Então a gente acabou ficando com quase meio container de gimbal, né? Parado porque a gente perdeu esse time de venda entre tá vendendo, lançar o gimbal, tá vendendo, os concorrentes começaram a vender, você comprou, até chegar aqui no Brasil, até desembaraçar, até fazer tudo. Já lançaram outro com mais tecnologia, esse aqui já ficou obsoleto. Obsoleto. Nossa, e o mesmo preço. Mesmo preço. E é importação em dólar, né? Nossa. Esse é o problema da importação, porque, cara, 45 dias para um e-commerce, cara, é muito tempo. Não, né? é muito tempo. Exatamente. Você fala, tempo. 45 dias é muito tempo, né? Muito tempo. É muito tempo porque inclusive você perde relevância no anúncio, irmão. Você não pode deixar muito tempo parado. Falando de marketplace, você fica muito tempo parado, você abre margem para um concorrente assumir a detenção daquele anúncio, o cara vai continuar vendendo, suas vendas vão despencar, e quando voltar, você não tem a certeza se você vai voltar com a mesma força. Então, um dos pontos que, cara, que eu sempre aconselho é sempre manter a saúde do estoque fazer um acompanhamento bem de perto. Se possível, ter um BI, colocar ali uma lista fazer um BI com um ranking dos produtos mais vendidos, com o faturamento, nível de faturamento, nível de número de pedidos e a quantidade de estoque. Basicamente é você mapear a sua curva A ali. Isso. E ver a profundidade que ele tem. Exato. E saber o timing de compra, né? Pra você entender a curva de supply chain ali, pra você comprar na hora certa. E se possível, pegar a quantidade de pedido, dividir por 30. E aí você vai descobrir ali qual que é a média de venda. Por dia, sei lá, são 10 peças que eu tenho. Tá? Dentro dessas 10 peças, você fazer um cálculo ali, tipo, uma curva de venda, eu quero uma cobertura de venda de 60 dias. Então você multiplica esse 8 por 60. Vê o quanto você tem no estoque, e aí você sabe quanto você tem que comprar. Quanto você tem que comprar. Porra, absurdo. Aula. Então, ó, você tá aprendendo agora a fazer e você sabe o que é o pior? Tem muito RP que faz isso, cara. Sim. Entendeu? Só que tem muita gente que ou não usa, ou não sabe usar, ou simplesmente ignora. Cara, eu tenho muito problema, eu tenho muito cliente de segmento de moda feminina. E, cara, o que mais pega é grade de produto, cara. Sim. Ah, mas o estoque tem. Legal, o estoque tem. Só que não tem o GG e o PP. O M, o P e o G, que é a grade principal do meio, não tem. Isso aqui é foda. Não vende, velho. Que moda trabalha muitas vezes com coleção, irmão. Se acaba o estoque, ele não tem mais. Aí você faz um puta de um esforço pra poder alavancar aquele produto. E às vezes a pessoa, sei lá, um revendedor que compra de um atacadista, que compra de uma outra loja, só que é coleção.
E aí, no momento que ela for fazer a reposição, ela não tem mais aquele produto, ele não tem mais acesso. Então, aquele SKU praticamente morreu. Exatamente. Essa era até a minha pergunta que eu ia fazer para você, né? Hoje você está à frente da Zorba, como a gente falou ali no começo, né? Com a Hennes, né? Qual que é o grande desafio de estar à frente de marcas tão potentes como elas? Cara, é absurdo, assim. Tipo, eu peguei eu tive vários remembers, assim, na minha cabeça quando eu entrei na indústria da Zorba, porque os processos eram muito parecidos com a Trimix, né? Questão de linha de produção, tecido, como que funcionava e tudo mais. E cara, o desafio, ele é gigante, porque a empresa ela foi adquirida recentemente. Antes era dirigida pela Hennes Brands, que é uma empresa multinacional, né? Tem polos em vários locais. E aí a empresa Gildan, que é uma empresa canadense, ela adquiriu a Hennes, né? Se tornando ali acho que se não me engano, a maior empresa do segmento têxtil do mundo. Caramba. Porque... Absurdo. E a linha, o que acontece? A Hennes Brand, ela sabe vender. E a Gildan sabe produzir. Porque ela investe em equipamento e toda a parte de tecnologia de produção. Então, é meio que uma união de duas frentes para poder alavancar mais as vendas ainda. Então, assim, tá no início ainda. A Zorba, ela tem uma concorrência muito forte, porque a gente tá falando de Slupo, a gente tá falando de Mesh, a gente tá falando de novos entrantes ali que acontece absurdamente. E a gente tem um desafio muito forte, que é a questão da linha de produção do Paraguai, né, irmão? Porque, assim, por conta dos nossos incentivos fiscais ausentes, o nosso país vizinho tá com aquele sistema 10-10-10. Nossa. Uhum. Então, o que está acontecendo? Muito das empresas estão fechando as operações de Fabril aqui no Brasil. Abrindo lá. E abrindo lá. Lá consegue um preço melhor de linha de produção. E aí os caras ganham mais margem. E aí os caras conseguem fazer um preço melhor. E aí os caras conseguem ser mais competitivos. Aí eles atravessam o rio com a caixa, aí faz tudo, pô. Cara, é uma competição... Cara... Como é que compete com isso aí, cara? Não compete. Cara, não compete, irmão. É muito difícil. Então, hoje a gente... Pô, a Hennes, né, a Gildan, a gente tem ali o nosso VIP, que é o Jeremy. Se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Pô. Grande Jeremy. Não entendia nada que eu falava, ele não entendia nada que ele falava, mas a gente se deu bem, velho. Exato. O Jeremy, cara, ele é um cara muito ligado pro digital. Uhum. Deu pra ver mesmo. Ele foi diretor de marketing, ele sempre trabalhou com a parte do Google e tudo mais. E tem boas pessoas lá na Hennes, lá na Gildan. A Mônica, a minha diretora, né? Uhum. Então, a empresa passou por diversas mudanças. A Mônica foi a que se apresentou pra gente. Quando na saída. Na entrada. Não. Na entrada. Na entrada. Quando vocês entraram lá, quando vocês foram pra lá, quando fizeram a reunião remota. Lembra? Ah, sim, lembro. Na reunião remota, porque ela não tava lá na... Sim. Da Argentina, né? A outra. A Argentina é Flávia. A Flávia, Acho que foi na primeira reunião. Verdade. Lá atrás. Depois vocês vão lá, porque a Mônica tava voltando de férias, então acabou não batendo as agendas. Mas a Gildan, né, até então a Hennes, ela passou por diversas mudanças de gestões. E hoje é outra gestão, pessoas que estão querendo retomar ali o crescimento da Hennes, da Gildan agora. Então, além da Zorba, da Hennes, tem a linha de Kendall, que são meias de compressão. Uhum. Que é bastante conhecido também. Muito, cara. O meu primeiro contato foi quando eu era maître, que eu tinha que usar meia de compressão porque eu ficava muito tempo em pé. Tem essa? Tem essa. Tem. Se você não usar, dá varizes. Ah, por isso que minha avó teve varizes. Cara. Ela era cobradora de ônibus. Aí, ó. Tá vendo? E você vê, a gente tá no verão. E a meia de compressão, ela é uma meia apertada. Então, muitas vezes, as pessoas não compram essa meia. Só que é no momento do calor que ocorre o inchaço. É verdade, expande, né? E é o momento onde a pessoa tem que usar a meia de compressão. Caramba, então, existe ali uma questão muito forte de educação mesmo das pessoas, porque é uma meia específica. Uhum. São meias que são aconselhadas por médicos. Uhum. Então, a parte esportiva, parte de pessoas que sofrem com questões de hipertensão, obesidade, ou pessoas que viajam. Vamos ficar falando de mim agora? Ficam muito tempo...
Eu vou trazer um kit de Kendall pra vocês. Isso. Só que traz pro corpo inteiro dele pra ver se ajuda um pouco e resolve. Pra comprimir logo. Comprimir inteiro. Aí vai ficar só a cabeça pra fora. Pra comprimir logo. Eu queria as orbinhas, não veio as minhas orbas ainda. A Camila, inclusive, que é a pessoa que fala com você às vezes sobre nota fiscal e tudo mais, ela é especialista em Kendall, cara. Camila, beijão. Inclusive, eu tô devendo um chocolate pra ela, né? É difícil agora você achar ela, que ela tá em Campo Grande agora. Tá em Campo Grande? Tá. A dívida não morre. A dívida não morre, mas vai entregar lá. Vai. E essa parte de educar o público é bem complicado, né? Porque exige uma energia muito grande nisso, né? Porque, olha só, você fala de Kendall. Eu conheço porque a minha profissão era de praxe usar, né? Começou a ter muita dor na perna, muito inchaço. Você vai no médico, a primeira coisa que o médico fala, vamos usar a meio de compressão, né? É que é quase uma EPI, né, cara? Pra falar a verdade, mano. É quase uma EPI. As pessoas ainda não... Eu mesmo, até antes de entrar, falei, pô, é uma mesmo. Eu tinha um cliente que chamava Loja do Médico. Você lembra desse cliente? Não lembro desse. Vendia Kendall pra caramba. É muito antigo, uma marca muito antiga, muito consolidada, né, cara? Sim. Só que acaba caindo ali até no esquecimento da galera, né? Alguns nichos têm esse contato, né? Sim. E como é que é educar esse público, cara? É muito conteúdo? Como é que vocês planejam fazer isso aí? Cara, a Camila tá bastante à frente disso, junto com a outra agência parceira, mas ela vem fazendo um trabalho muito forte com questões de médicos, né? Que é a questão do time de visitação médica. Essencial, cara. Então, aonde que as pessoas têm contato? É um momento que é o que aconteceu com você. Quando você foi no médico, o médico, quem falou pra você sobre Kendall? Meu médico. Exato. É o famoso prescritor, cara. É o prescritor. É o prescritor. Então, assim, às vezes, eu fazendo toda a ação de marketing possível pela internet, você vai bater o olho, você não vai ligar. Você só vai comprar porque o médico disse pra você comprar. Então, o meio mais seguro e efetivo para a linha de segmento da Kendall, por enquanto, o mais efetivo é realmente a visitação médica. E é um trabalho incrível que a Camila vem fazendo, né? Junto com todo o pessoal que compõe, a Tainara e tudo mais. Mas é um trabalho que exige bastante energia, porque são muitas pessoas, né? Muito legal. Cara, é um case, assim, a Camila tem uma apresentação, assim, que é bem legal. Depois eu compartilho com você. Muito boa. Eu queria levar um pouco... A gente tá falou muito de e-commerce, falou de full commerce, tem muita coisa rica aqui que a gente trouxe, né? Mas a gente vem falando de CPF forte, CNPJ forte, né? Essa mudança que você teve, essa força que você tem, essa disciplina que você teve, né, para virar um bodybuilder, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa paixão, né? Porque eu acho que o empresário que está em casa nos assistindo, quem está começando a empreender, tem uma vida comum como a gente tem aqui, e às vezes ele deixa de treinar, ele deixa de fazer alguma coisa para se dedicar ao trabalho, né? Uhum. E essas duas coisas têm que andar junto, né? Eu tô descobrindo cada dia mais que essas duas coisas andando junto te potencializa muito, né, cara? Te dá vontade de estudar, te dá vontade de trabalhar mais, você trabalha melhor. Como é que foi essa virada de chave? Eu faço academia no dia a dia, eu me cuido, e agora eu viro como um hobby e eu espero que isso vá longe, né? Uhum. Que você ganhe bastante campeonato daqueles caras que ficam se contorcendo, né? Com aquela tinta marrom no corpo, que eu acho delicioso de fazer. Eu faço em casa também pra minha esposa. Eu faço em casa. Você faz pra dar aquela aquecida, eu faço. Passa aquele bronze ali. Eu passo aquele cenoura e bronze eu dou aquela aquecida. Você desfila também na sua casa? Desfila. Põe aquela sunguinha que só cobre... Balança o peito igual o Latrell. Eu faço... Eu queria que você falasse um pouco dessa virada de chave, cara. Vamos falar do seu CPF agora, que eu acho que é muito legal essa fase sua. Cara, a questão de voltar pra... Eu treinava, né, na época, mas era mais um hobbyzinho. E aí, quando eu casei, eu ia, voltava, parava. Não tinha disciplina nenhuma. É tipo eu. Exato. Não, né? Não. Só que mais legal. É tipo você. Não, não é. Não é. Você nunca relaxou igual a ele, velho. Cara, não, mas eu cheguei a pesar... Você já teve... A gente encontrou você já um pouquinho gordinho já, cara. Eu tinha 97... Quando eu voltei, eu tava com 97 quilos. 97 quilos. Você tem 1 metro e... quilos, velho. Você tem 1 metro e... 74. 74. Mais 74, 97 quilos. E aí foi quando... Caralho, 97 quilos, mano. Quando eu infartei, eu tava com 90. É gigante. Tá, 97 de músculo.
Pog. Parecendo um pug. Tava fazendo barulho na hora de subir a escada. Tava assim, velho. Tava assim. Só que eu não tava gordo. Mano, aquecimento de jiu-jitsu. Era um bar de gêmeo. Tortura, velho. Nossa. E aí, cara, tudo começou quando eu tive meus problemas pessoais, né? Envolvendo minha ex-esposa, né? Questão de afastamento de filho e tudo mais. Então a gente fica meio perdido. E a gente quer encontrar alguma coisa pra focar nossa energia. Porque sua vida muda muito. E você tinha acabado de comprar uma casa, né? Tinha acabado de... Nem me fala. Eu tinha acabado de comprar a casa, tipo, estruturar tudo, a família. Mas aí aconteceu N problemas. E aí a gente optou pela separação. Aí abri mão da casa e tudo mais. Então, meio que voltei na estaca zero. Literalmente. E é difícil essa reestruturação. Porque você se olha e fala, pô, tô com família, carro, casa... Aí acontecem alguns eventos da sua vida e quando você vê, você tipo, já tá falando de divórcio, seu filho chorando. Uma loucura emocional. Uma loucura, cara. E aí você envolve a sua família também, né? Mãe, pai, querendo ou não. Que me ajudaram muito nisso. Minha mãe, meu pai, minha irmã. A Luma. E aí depois eu comecei a voltar pra academia, né? Por conta dos amigos. Que eram meus amigos da época lá. Da primeira vez da musculação. Os caras continuaram. E aí os caras me olharam lá e falaram, Luquinhas, mas você tava gordo, feio, tosco. Agora você tá solteiro, cara. Tá vendo? É isso que é incentivo, caralho. Eu falo. Gordo. Não é chegar pra você e falar, mano, melhore sua saúde. Melhore sua saúde. Você tá um pouquinho gordinho, venha treinar. Não, caralho. Não. É falar a verdade mesmo, velho. E foi bem isso, cara. E foi Eu sei. Então. E tanto é que quando os caras viram meu antes e depois, os caras falavam, eu olhava pra mim assim, cara, Luquinhas, ainda bem que eu falei aquilo, que você tava muito tosco, velho. Você tava feio demais, velho. Meu Deus do céu, mano. E aí eu olho e me assusto também, mano. E aí eu comecei a treinar. No primeiro ano, eu só treinava, não fazia dieta. É muito eu. Eu tô assim também. Só treinava. Só tá treinando. Porque eu acho que é tudo uma adaptação, irmão. Você nunca vai virar a chave e vai fazer dieta, vai treinar, vai todo dia. Nunca vai fazer isso. Isso é verdade, cara. Então você tem que ter calma. Isso não é só muleta, não, tá? É um trabalho de a longo prazo, irmão. Então você primeiro... Escuta o cara. Tô ouvindo. Vai treinar, faz o seu treino. Depois você faz um cardio. Vai aos poucos. Você não vai fazer cardio todos os dias. Essa alfinetada do cardio. Isso. Começa com 20 minutos. Mas então, vai aumentando, vai incomodando, porque às vezes seu corpo acostuma com os 20. Começa com 20 minutos, mas como que não é pra fazer, Lucas, cardio? Então, cara, a partir de 6, tá? Pace a partir de 6 no mínimo. Se for caminhando com um pace de 3 e de 4, mano, você tá fazendo nada. É melhor você ficar sentado. É de 100. O seu peso é de 100. Você é um homem Ferrari. Você vai de 0 a 100 em um segundo na balança. Tenta chegar num pace de 6 com 100 quilos pra você ver que legal. Então aí você tem que escutar o Paulo Musi, que ele faz a questão da bicicleta. Faz a bike, porque tem menos impacto, mas faz direito. Não vai achar que tá passeando na orla. Eu gosto de assistir série na bike. Então pronto. Já tá resolvido, velho. Já é um cardio. Continue. Eu tô gostando. E aí, depois que eu passei um ano, eu falei assim, não, cara, agora acho que eu já tô pronto pro próximo passo. Eu procurei uma ajuda profissional, né, de consultoria mesmo. Aí, na primeira, eu fiz com o time do Rafael Brandão, aquele Team Brandão. Paguei lá a consultoria, lá, a vista lá. E foi assim, uma consultoria bem à distância. Então, era mais eu. Então, os caras passavam o direcionamento que você acha que tá comendo certo, irmão. Esse é o problema. Você acha que tá... Exatamente. Quantos ovos você come? Eu como 10 ovos por dia. Porra, ovo tem gordura pra cacete, mano. Não é 10, não é a quantidade, tá ligado? Exatamente. Então você acaba engordando. Colocava sal, metia um pratão de arroz, carboidrato. Pô, às vezes eu não comia besteira e tava engordando. Legal. Mas era... Comia certo, né? É a minha história de comia vida. besteira. Você tá falando da minha história de vida. Eu tô me emocionando. Ouve, cara. Fica quietinho. E aí Você tá todo errado, mano. E não tomava água, que é a coisa que eu tô te falando. Você tá todo errado, Caleb. Tomar muita água, irmão. Eu tomo 5 litros de água todo dia. A conta, você é isso um aí. Aquaman, então. Eu não consigo tomar um. Mano, é 5 litros de água, irmão. Porque a água, praticamente, ele é um emagrecedor natural, mano. Porque quando você come besteira,
você não engorda logo de cara. Você incha, você retém. Então é o momento quando você come, foge da dieta, toma mais água, faz um cardio, elimina a retenção, já ajuda bastante. Cerveja sem álcool, pode? Cara, é calórico, né? Esse é o problema. Eu tô falando pra você, mano... O álcool, ele é um componente inflamatório, então já começa por aí. Então não é bom ingerir álcool em circunstância nenhuma. Mesmo vinho. Ai, uma tacinha de vinho. E aí quando você coloca na... Mano, a caloria é embaçado, cara. Você fala, pô, vou comer, sei lá, vou comer fruta, vou comer banana. Pô, banana é calórico pra caramba. Manga. Manga é calórico. Comi 2 hoje. Manga é calórico. Eu adoro manga na... Você não precisa cortar esses alimentos, mas uma pessoa que entende, um nutricionista ou um cara que já teve uma experiência como bodybuilder, que no caso hoje o meu treinador, o meu coach, ele não é ele é um bodybuilder mesmo, ele disputou vários campeonatos de NPC e tudo mais, né? Chegou a, se não me engano, pisar no Olímpia Brasil. Então... O cara me ajudou no meu primeiro campeonato. Eu fiz o trabalho com o Brandão Team. E aí eu emagreci 20 quilos. E com qualidade, pô, comendo certinho. No primeiro mês, nos primeiros 2 meses eu senti uma fome absurda. Porque eu tava acostumado a comer muita coisa, ovo. Aí do nada o cara fala assim, pô, você vai comer agora 200 gramas de arroz e 190 gramas de frango. Nossa. Aí, beleza, você vai comendo. Aí, você sentir fome, você coloca mais salada e pode comer frutas vermelhas que é baixo caloria. Então, morango, melancia, todos esses alimentos, eles têm baixa caloria e você pode comer um pouco mais flexível, digamos assim. De uma maneira mais descontrolada, não descontrolada, mas mais liberado, digamos assim, pontualmente. Então, quando eu sentia fome, eu comia esses alimentos. Bastante água. Café da manhã era 2 fatias de pão, era 3 ovos, mamão, 150 gramas de mamão, 100 gramas, aí começava a diminuir, 100 gramas. A aveia, comecei a 80, começou a baixar 40, 20, corta a aveia. E ele vai cortando, porque você não pode cortar tudo de uma vez. Vai tirando devagarinho. Vai tirando devagarinho. E o carbo é importante. Você não tem que cortar o carbo. O carbo é importante, mano. Tem que existir. Ele é como se fosse, por exemplo, ele é o carrinho que leva a proteína pro seu músculo, tá ligado? Eu só mudei meu corpo mesmo quando eu tava na dieta monstra, quando eu entendi a porra do carboidrato, velho. Exato. Porque antes da minha cabeça era assim, vou focar em muita proteína. Aí eu comia bastante proteína, mas eu não saía do meu peso, velho. Não saía. Aí quando eu mudei, aí eu entendi como é que funcionava. Quando eu comecei a comer certo, você é louco, velho. O negócio fez assim, ó. É surreal, cara. É bizarro. Tanto é que, por exemplo, você... quando você vai fazer esse tratamento pra subir, eu tava só seguindo a dieta do Brandão Team normal, só que, querendo ou não, já tava meio que em pré-contest, que é quando você baixa bastante o carboidrato e come ali uma alimentação mais restrita, sem muita abertura para refeições livres. Então, eu comia uma refeição livre a cada... 2 vezes no mês, que era uma a cada 15 dias. Às vezes eu nem fazia a refeição, às vezes eu ficava 1 mês e meio sem fazer refeição livre, só comendo a dieta. E aí eu tava numa restrição muito restrita, tanto é que tava cortando muito carboidrato, aí o seu corpo fica flat, fica meio sem vida, fica tipo meio magrinho e tal. Aí eu mudei, fui pra treinar uma vez na Iron, fui com o Bruno. Aí o Bruno olhou o shape lá, olhou e falou assim, pô, se você quiser subir no campeonato eu te ajudo e tal. E a gente conversou muito, ele me passou várias ideias assim que bateu. E aí eu fechei com ele, tipo, faltando 1 semana pra subir. Aí a gente entra numa semana que a gente chama de peak week, que é quando você faz o sistema de hiperidratação e depois corta. Então, nos primeiros dias, você toma tipo 12 litros de água. Nos Que é pro seu corpo eliminar a maior retenção líquida possível. Aí você toma 12 litros, 10 litros, 8 litros. Aí quando vai chegar os dias que antecede o campeonato, aí ele vai cortando. Aí tipo, 1 litro de água, mas é 200 ml de manhã, 200 ml à tarde, 200 ml... Nossa. Ele vai dividindo. E aí no dia do campeonato, mano, é zero água. Não bebe água. Não bebe água. É só uns biquinhos pra você... De repente o cara tá passando não mal. morrer. Não morrer. Pra ficar vivo. Exato. A alimentação é a mesma coisa. Pô, corta o carbo. Fica sem carbo ali.
Sem carbo, só frango e legumes, uma fome desgraçada. Chegou um dia antes pra subir, sem muita água, você eleva bastante o carbo. Aí você faz, tipo, 9 refeições no dia. Que é pra encher a musculatura, pegar o glicogênio no sangue e concentrar tudo pro músculo. E aí, no dia do campeonato, você faz aí é determinação, estratégia do próprio técnico, muda de acordo com o técnico. Então, que ele olha de acordo com o corpo, como responde. Momentos antes, está liberado um lanche, sem maionese, sem nada. Come um lanche. Ou tem gente que libera doce. Vai mudando, porque ele dá glicogênio pro sangue. É como se o corpo tivesse vazio, doido pra vir um carboidrato, um item nutritivo, e na hora que cai no seu corpo, ele vai sugando. Caraca, que absurdo. E aí, mano, é onde quando os caras entram seco, com a musculatura densa, ou às vezes quando o cara erra e acaba derretendo, né, no campeonato, porque... Suando, né? Suando muito. Então, depende muito da... Foi o que aconteceu com o Flávio... Com o Ramon Dino, Flávio Dino. Foi com o Ramon. Política na cabeça. Algum alimento que ele colocou ali antes do campeonato acabou fazendo com que ele suasse mais, mano. Então, é mesmo, velho. Um negócio errado que ele comeu. Por isso que o bagulho é muito louco, mano. Porque o cara treina o ano inteiro focando naquele campeonato, mas às vezes um alimento errado, uma manipulação de alimento errado, às vezes não é nem um componente, mas é o cara comeu um cookies, que é um doce lá, antes, e o corpo dele não se dá bem com o cookies. Puta, aí o cara derrete, pô. Aí o cara fica flat, aí o corpo dele fica menos denso, os cortes somem. Cara, absurdo. Caralho, que foda. É uma ciência, né, velho? É uma ciência e por isso que eu puxei esse assunto, né? Porque eu acho que tá muito ligado ao que a gente passa todo dia no e-commerce, né? É disciplina, irmão. Disciplina, é uma atitude errada ali, é um cálculo errado, você pode perder, né? Exato. Então é por isso que eu quis puxar e trazer um pouco dessa sua história também, né? Que é muito legal, porque são poucas pessoas que você vê que não tem isso como profissão, ou seja, você tem uma profissão, né? Você tá ali à frente do e-commerce, como head de e-commerce, e você ter essa dedicação pra subir num palco como bodybuilder, cara. Tem que ter muita resiliência. É um segundo trabalho, É um segundo trabalho, não né? remunerado. É meio loucura. E é um hobby caro, porque é caro. É caro, inscrição é caro, alimentação é muito caro. Pô, na última semana eu comi só salmão, cara. Salmão e tilápia. Pô. Nossa. E é muita comida. Chega um momento que é bastante comida. Droga então... é caro, acompanhamento é caro, tudo é caro. Tudo é caro. É isso. Tudo é caro, irmão. Nossa, eu gastava uma grana, velho. Mano. É um dinheiro, irmão. É um dinheiro. Assim, era papo de uns 30 pau, velho. Por isso que tem hoje esse mundo. É porque hoje as marcas de suplementação antes era muito focado nos bodybuilders. O cara forte, o cara que sobe no palco. Hoje a galera tá muito mais preocupada com o influencer que consegue disseminar o lado lifestyle. Então a gente consegue ver vários caras que eram patrocinados antes perdendo seus patrocínios. E as pessoas que são influenciadoras, que conseguem mostrar o seu dia a dia. Pô, imagine um cara que de repente ele é um executivo, mas também ele tem esse lado de subir no palco. Como ele consegue conciliar? Acho que isso é o tipo de conteúdo que a pessoa quer ver. Porque um cara que... O cara só vive disso... O cara tá concentrado, é o trampo dele, ele só vive disso. Mas é uma pessoa comum. Porque, mano, eu levo minhas marmitas, eu levo as coisas. Eu, às vezes, quando eu tava pra fazer a competição, eu comi no meio da estação. Tá ligado? E não pode falhar. Não pode falhar. Então, é muita disciplina. E a questão do e-commerce, ele segue nessa linha. Porque, cara, o sucesso ele não é determinado pela perfeição que você faz, mas pela constância. Se você errou, você consegue olhar, identificar, ajustar a rota e continuar seguindo. É isso, cara. Então, acho que no e-commerce é a mesma coisa. Porra, errei, caguei, fiz a merda lá na minha operação. Tá, você identificou, mano, esse é o primeiro passo. E agora? O que você vai fazer com isso? Exatamente. Perfeito. Tá ligado? Então, acho que é meio isso, cara. E me ajuda bastante com isso. Minha mentalidade melhorou muito. Muito bom. É isso, fofo? Mais um pra conta. E esse final eu gostei pra caramba, porque você agora mostrou que eu posso ser um bodybuilder também. Lógico que pode. Porque eu tô no mesmo caminho que você. Mano, só treino, dá até dor, velho. E mano, é isso. E assim,
da pessoa que tinha em casa e falou assim, pô, esse cara é bodybuilder. Eu fiz por questão de ter a experiência, não que eu seja um bodybuilder. Mas eu adoraria ver você de calcinha em cima do palco, cara. Deixa com o pai. Eu tenho foto. Você tem? Só não tá no palco, mas eu tenho. Nossa, Eu cara. vou te mandar. Mas assim, tá assim, mordendo, assim? Tá mordendo. Vamos cortar. Você corta essa parte aí, viu, Kevin? Por favor. Tá mordendo. É isso. E na próxima semana ele vai pesar de novo, que eu vou trazer a balança. Bora. E aí ele vai estar de sunga, só que você vai vir com aquelas mais enterradinhas, assim. Nossa. Aí eu vou mandar pro Lucas. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um negócio? É. Eu mando cueca Sleep pra você, que é aquela cueca mais assim, né? Fechadinha, assim. Mais ó. fechadinha, mais sexy, mostrando dividindo as bolas. Vai chegar em casa, a mulher vai ficar Cê louca. é louco, papai. Marcando Manda que eu vou procriar. aquele torão. Manda que o pai vai procriar. Boa. E ô Lu, como que a gente acha você nas redes sociais? Cara, tá como Lucas Lima Econ no Instagram. No LinkedIn também tá como Lucas Lima E-commerce. Pode colocar Lucas Lima, head da Gildan, que vai achar. E é isso, irmão. Boa. Cara, agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Muito bom. Vocês sempre. são meu ídolo, cara, que eu admiro, agradece, que eu pô. conheci tem pouco tempo, Bom. tem 2 anos. 2 anos que eu conheço o Khaled. É isso aí. E 2 anos que eu dou muita risada, eu vejo como você é bom no papo, lidar com o lado conhecimento comercial e tratar bem a pessoa, irmão. É você isso, é muito, Tamo muito junto foda. sempre. É isso. Quem vê assim, pensa que você é da hora. Pensa que eu você sou é legal. Acabou É isso, muito Lu, bem. cara. Obrigado, viu, Cara, irmão? eu agradeço, Prazerzão gente. mesmo. Valeu, mano. Boa. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Manda pra aquele seu amigo que precisa saber mais de e-commerce, precisa melhorar ali os caminhos na carreira dele. E é isso. Curta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima. Valeu!